como é que isso acontece lá na prática, né? Opa, começou aqui. Quando a gente vê, né, para a gente é um privilégio quando a gente vê como acontece isso lá na prática mesmo, né? Como é que na escola de vocês acontece. A Vivadi, ela é uma forma de catalisar, de apoiar as escolas que já têm um projeto pedagógico, já com um olhar mais amplo, né? A gente fala sempre de uma formação mais integral, e o que a gente faz é, de fato, ajudar para que vocês consigam executar isso da melhor forma. Mas quando a gente vê, a gente sai daqui muito, muito nutrido, muito feliz, e sem dúvida, entre vocês também, acho que olhar os outros pares também, isso é muito importante. Então, a gente, né, o segundo aspecto, e para a gente é muito legal, ele casa com isso um pouco, né? A gente sabe que acho que é difícil encontrar uma escola que não fala que o socioemocional não é importante. Mas o difícil é colocar na prática, né, gente? O difícil é fazer rodar. Então, como é que a gente engaja a família? Como é que a gente engaja a professora? Como é que a gente, dentro de tudo que tem de teoria em cima disso, como é que a gente lida na prática com os casos cabeludos, né? A gente acabou de passar aí por um momento super delicado, onde as escolas todas foram questionadas aí, né? Todo mundo que está aqui, com certeza, passou por umas 2 semanas aí de estresse, com aquelas, né, os pais perguntando, e como é que é? Você vai colocar detector de metal na porta? Você vai subir um muro, né? A gente teve que entrar nessa vibe aí que foi bem exaustiva. Então, falar do socioemocional é lindo, mas e na prática, como é que é? Então, a gente poder estar aqui num lugar trocando práticas, a gente fica super feliz, porque é mais fácil entre vocês, né? Acho que o centro de gravidade hoje está mais em vocês do que na gente aqui da Vivadi, mas então essas trocas para a gente é muito rica. A partir daí, o terceiro motivo é justamente a gente olhar isso aqui também como uma comunidade, né? Quando a gente tem aqui, né, um grupo de pessoas que estão com o mesmo interesse, que tem esse objetivo em comum, a gente começa a criar uma comunidade em torno desse tema e espero que a gente consiga irradiar para mais gente. E o quarto é que a gente saia daqui também inspirado, né? A gente já fez algumas coisas em grupos menores, não desse tamanho aqui, mas em grupos menores, onde a gente faz uma troca com alguns poucos gestores e tal, e sempre fala que a gente fala, nossa, eu saí de lá cheio de ideia, cheio de vontade. Então eu espero que hoje, no final aqui desse encontro nosso, vocês saiam com essa sensação, né, de que estão inspirados e que estão, né, com mais gás para fazer aquilo que precisa ser Nenhuma feito. dica de botar na minha. Olha lá, tem gente aí participando também. Vamos lá, gente. Então, como é que vai ser a dinâmica aqui hoje, né? O que a gente desenhou? Nós selecionamos aqui, não foi fácil, tá? Tem muita escola que está fazendo um trabalho muito legal mesmo. A gente acompanha vários de vocês aí, sobretudo a Caís e a Isa, que está mais perto de vocês. Mas a gente escolheu 3 para a gente começar a conversa, né? Porque sempre que a gente fala, vamos fazer uma roda de conversa, se ninguém começa, né, a falar primeiro, é difícil a coisa aquecer. Então, a gente fez pegou 3 escolas que a gente entende que estão fazendo um trabalho muito, muito legal com a Vivadi. E a gente também, né, a gente está aqui no meio, acho que na grande maioria de educadores aqui, né, de pedagogas e tal, então é difícil fazer essa turma falar pouco. Então, a gente fez uma entrevista prévia nessa área, a gente fez uma entrevista prévia, fez uns cortes, então a gente faz aí um modelo onde a gente fez um compilado, né, de falas que foram muito legais, né, a gente vai tentando, como é que a gente tenta transmitir o que está acontecendo nessas 3 escolas de uma forma mais compilada, assim. Então a gente vai fazer isso, né? Vai passar o vídeo contando um pouquinho, né, do que está acontecendo nessa escola. Depois eu vou ter uma troca com a pessoa dessa escola. A gente vai fazer 3 vídeos assim nesse caminho. E depois a gente vai abrir para uma troca maior, né? Mas também trazendo aí a Caís e a Isa falando um pouco das escolas, o que elas têm feito. Então esse é o nossa dinâmica aí. Acho que todo mundo tem que estar aqui de novo, é uma roda de conversa. Se em algum momento quiser comentar alguma coisa, lógico, levanta a mão. Eu vou pedir para vocês irem comentando bastante aqui no chat, se pintar alguma coisa, para a gente poder marcando depois e ressaltar um pouco disso. Mas, como eu falei, assim, hoje a minha expectativa é muito mais que a resposta venha do grupo do que da gente, né? Hoje o centro de gravidade está mais aí do que aqui. Então, quem está aí em trânsito, quem está na cozinha, quem está assim, está tudo certo. A gente sabe que, né, para encaixar essas coisas à noite também não é fácil, mas se conseguir estar no lugar em algum momento tranquilo para poder, de fato, curtir, assim, trocar, é um convite para vocês. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui com os nossos cases aqui. E a gente selecionou, como eu falei, 3, tá? O primeiro a escola chama Sara Camilo. A Sara está aqui. A Sara é a fundadora da escola, a diretora da escola, e ela vai contar um pouquinho mais nessa visão, vamos dizer, de diretora e fundadora, mas obviamente com um conhecimento bem próximo da causa de como está acontecendo o projeto lá. Depois a gente vai falar vai ter um vídeo da Tati, que também é a diretora do Colégio Madre Curie,
proprietária, diretora do Colégio Magricure, que está fazendo um trabalho também muito, muito legal, inclusive transcendendo ali o que acontece em sala de aula, tem uma experiência muito legal. E depois a gente vai colocar aí um vídeo da Roberta, que é uma professora da Escola Caminhar, aqui de Santo André de São Paulo, que também, ela também está lá na ponta, né, com os alunos mesmo, então ela traz uma experiência muito bacana ali também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela e já rodar esse primeiro caso aqui. Meninos, me falam aí se tá passando tudo certinho, tá bom? Se o som estiver rodando, se estiver tudo tranquilo. Espera aí que eu acho que eu não pus para compartilhar com o som. Espera aí, deixa eu ver. Acho que agora foi. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos ouvir um videozinho aqui curto da Sara, ela contando um pouco da experiência lá no Sara Camilo. E a Vivadi, ela traz, através, né, da plataforma, através do programa, através das aulas que são propostas. Esse ano aconteceu uma mudança na dinâmica do trabalho da Vivadi, e essa dinâmica trouxe um resultado muito bom, muito positivo, porque nós passamos a trabalhar mais ainda dentro da escola, né, e a família fazer esse acompanhamento. Então, essa mudança que a Vivadi trouxe para nós, educadores, ela foi muito didática e tornou a prática mais prazerosa para todos nós. Então, assim, a plataforma, o programa, as aulas, né, as videoexperiências, tudo isso contribui para o fortalecimento de toda a escola. E, né, não menor do que isso tudo, as avaliações também. Então, assim, a avaliação é um momento em que realmente é necessário, né, e que a gente tem percebido que, eu percebi agora, né, que as professoras, elas tiveram dificuldade para esse primeiro momento de avaliação, mas elas se sentiram apoiadas. Então, assim, o que elas comentaram comigo foi: nós sentimos apoiada com essa prática da Vivadi, com essa avaliação, porque nós vamos ter suporte de outros profissionais. A nossa escola, há 27 anos, tem uma psicóloga aqui, para acompanhamento tanto das crianças como das famílias e da equipe, dos professores, mas de todos os funcionários, né? Mas a gente percebeu que elas, diante da demanda, né, do crescimento da demanda, elas perceberam essa necessidade de ter outras opiniões e outros profissionais também envolvidos. Então, é um resultado muito positivo para a escola, é um resultado muito positivo para as famílias, e mais positivo ainda para as crianças, quando elas se sentem fortalecidas e que elas se sentem protegidas, né, diante de um trabalho que vai trazer segurança para o desenvolvimento saudável delas. Os alunos, eles estão, assim, impactados com esse modelo de aula que foi trazido agora pela Vivadi. Tá? Então, assim, os nossos alunos, como eles já têm esse trabalho, né, do socioemocional desde pequenininhos, então os nossos alunos, por exemplo, de 4º, 5º ano, eles têm um posicionamento crítico muito desenvolvido. E o que eles passam para a gente é: tia, as aulas melhoraram muito. Eu pergunto, a gente tem as assembleias, e às vezes nessas assembleias eles trazem para a gente, sabe, assim: nossa, melhorou muito a aula está bem mais legal. A não cobrança de assistir às videoexperiências, né, porque do ensino bilíngue a gente cobra, então eles têm que assistir. Mas do socioemocional, essa liberdade para optar em assistir ou não, trouxe mais prazer para as crianças. Eles não estão fazendo... Quando eles assistem porque eles querem, né? E eles estão gostando da aula, do modelo, da forma como está sendo trabalhada. E aqui, as professoras também estão muito impactadas com essas aulas, elas gostaram demais, né? Às vezes a gente senta para discutir sobre: não, vocês viram aquela dinâmica que foi proposta lá na Vivadi, vamos fazer isso com outro grupo, né? Vamos fazer isso com a equipe toda. Então, eu percebo que está acontecendo uma extensão, sabe? Vai ter a festa das mães, vamos pegar uma dinâmica lá da Vivadi, que está muito legal. As crianças vão gostar de ver as mães fazendo. Então, a gente percebe que está tendo maior interação e, com isso, maior aproveitamento.
né? As crianças estão aproveitando mais a aula. E os professores, eles também estão mais seguros, como eu falei, da avaliação, né? E eles estão mais seguros com esse planejamento, com essa descrição do objetivo mais claro. Isso, o objetivo mais claro, ele vai trazer segurança para todo mundo que trabalha, né? Para todo mundo que está envolvido no processo. Então, esse objetivo claro para o professor, ele trouxe mais segurança para a aplicação do socioemocional e mais conhecimento. Outro fator também que eu tenho que colocar como positivo são as formações que estão acontecendo. Com a Fátima, que ela está trabalhando pilar por pilar, né? Então, essas formações, elas estão contribuindo para o crescimento também do professor. Eu tenho acompanhado, tem a professora do integral aqui na escola, e ela é bem durona, e às vezes ela falou comigo, nossa, eu assisto essas formações da Fátima, no outro dia eu tô tão mansinha. Então, assim, eu falei, então eu vou te pôr para assistir a Fátima 24 horas. Mas por quê? Porque ela é professora há muitos anos, ela é formada há muitos anos, né? Ela já está aqui na escola há mais de 20 anos, e ela tem uma postura. E agora ela está sendo confrontada nessa postura através desses treinamentos que estão acontecendo. E eu estou achando ótimo. E eu estou estendendo também, não sei se vocês perceberam, mas eu estou estendendo para as minhas estagiárias, elas estão participando. Porque eu quero que se torne uma cultura. Então, eu estou trabalhando o pilar colaboração em tudo, né? E o que a gente está começando agora na escola, está engatinhando, mas já começando. A gente está trabalhando os mesmos pilares que a Vivadi está trabalhando com os nossos alunos. Nós estamos trabalhando, a equipe de gestão, nós estamos trabalhando com os professores. Então, a psicóloga está desenvolvendo com os professores o mesmo assunto para auxiliá-los nessa organização socioemocional também. Então, esse ano eu estou percebendo uma maior participação e aceitação dos pais com relação à Vivadi. Aquele treinamento, né, que o Longa com os pais em março, é um resultado muito positivo. Eu acho que pela primeira vez eles entenderam o que eu entendia, sabe? O que eu entendi acompanhando, estudando sobre a Vivadi, passar para os pais o que era necessário, sabe? E eu percebi que o London conseguiu. Então, ele conseguiu tocar mesmo, ele conseguiu trazer para o pai a compreensão, né, do que se trata a Vivadi, do que se trata o socioemocional. E ele tem muita propriedade para falar sobre socioemocional. Então, eu vi que isso trouxe para os pais, né, uma melhor compreensão, e aí eles abraçaram mais. Então, eles estão percebendo. E com essa questão aí dos ataques, dessas questões todas que estão acontecendo na sociedade, eles estão também percebendo a necessidade de socioemocional, e eu também não estou deixando de falar. Né? Toda hora que chegam comentando, eu falo, tá vendo, gente, por que tem que ter dentro da escola? Por que a escola tem que ter essa visão? Por que a gente tem que trabalhar? Né? Essas crianças que praticam, esses adolescentes que praticam os ataques, eles são tão vítimas quanto as crianças que estão lá dentro, porque eles não foram olhados, não foi trabalhado. Talvez, né, uma criança que sofreu bullying numa escola, chega na outra escola e ninguém dá atenção para ele vai mesmo. Então, aí eu acredito que a fala do London foi algo assim muito importante para a nossa escola, tá? Não que os outros não tivessem falado dos outros anos, foi muito bom também, mas eu percebi que o London conseguiu assim esclarecer melhor para as famílias, né, o objetivo, a proposta da Vivadi para a escola. Se nós estamos com as famílias engajadas, os professores também sentindo seguros e as crianças, né, percebendo uma mudança em todo esse ambiente, em todos os âmbitos, a gente vai ter o sucesso. Então, isso vai acontecer por quê? Por causa do engajamento, da forma como foi trabalhado, que está sendo trabalhado agora. E a Vivadi, ela traz, através, né,
Então vamos lá. Na verdade, a gente só escolheu a Sara porque ela me elogiou. Foi por isso que a gente escolheu, né? O resto tudo não tá nem aí. Não, mentira. Eu acho assim, né? A Sara, né? É um grande prazer trabalhar com você, com a sua escola. Mas eu acho que tem algumas coisas que são muito bacanas de destacar, né? Quando a gente escolheu esse case aí da Sara para dar essa aquecida aí. Tem alguns aspectos assim, né? Mas ela fala de mudança de cultura, né? Você vê que ela não começou agora com a Vivadia, ela já está há um tempo. Ela até, inclusive, né, não são todos que estão aqui que estão há mais tempo com a Vivadia, então ela passou por uma mudança de produto. A gente tinha uma coisa muito de estimular os alunos primeiro a ver em casa, e a gente teve uma mudança importante esse ano. Então ela compara muito ali, mas independente disso, ela vai falando muito da mudança de cultura, né? Como isso vai acontecendo. Ela traz uma questão de como as crianças estão gostando daquele momento, né? Que é o que a gente mais quer. A gente sempre falou, né? A gente até evita usar a palavra aula, né? Mas acaba saindo porque é do nosso vocabulário. Eu vou falar em algumas vezes aqui, a Sara falou ali, mas a gente fala assim, nem é para ser aula, porque a aula a gente remete àquele modelo que fica todo mundo sentado lá na frente falando e fica quieto aí, né? Então, quando a gente encontra esse momento que os alunos começam a enxergar um outro jeito, é o que a gente gostaria que acontecesse, que isso contaminasse todo o resto, né? Não só o socioemocional, mas todo o resto. Então, como é que a gente pode ter outras aulas onde as crianças têm esse mesmo prazer de estar? E acho que o mais importante, Sara, o que eu mais gostei, que é o que eu quero que você fale, assim, é a questão do engajamento, né? Eu acho que a grande dificuldade das escolas, no geral, é isso, né? Todo mundo, né? Muitas vezes quem chama a Vivadi, contrata a Vivadi, de novo, já sabe que a questão socioemocional é importante, acho que ninguém tem dúvida disso, mas conseguir fazer aquilo, sabe, a roda girar, fazer o professor se engajar, fazer a família se engajar, fazer o aluno se engajar, esse é o mais difícil. E acho que isso a Sara fez muito bem. E outra coisa que acho que completa esse engajamento, mas eu também, é uma coisa que é curioso, o pessoal quando vai vender a Vivadi, né, quando vai conhecer escolas novas e tal, todo mundo fala assim, não, eu entendi o que você tem para o aluno, mas o que você tem para o adulto, né? E a gente fala, a gente vai chegar lá, ainda tá lá, mas você vê como a Sara, ela mesma pegou, dentro dos pilares que já estão lá, e ela também está trabalhando com a equipe, né, de professores, porque, aquela história, quem cuida de quem cuida, né? Então tem que ter um tempo ali, e ela conseguiu achar um espaço aí. Mas, Sara, eu queria que você falasse mesmo, então, um pouquinho desse engajamento que você conseguiu com os professores, com as famílias e com os alunos, assim. O que você acha que foi o fator-chave aí? Lembrando que para essa troca vai ser aí 3 minutinhos, tá bom? Para a gente passar para o outro aqui. Pois é, Lando, você já me avisa. Já dou uma brifada já. Depois do vídeo longo desse. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né? E estar com a Vivadi, porque realmente, desde o início, é algo que eu acreditei. Nós tivemos o nosso processo aqui, né, de início com a Vivadi, até o ano passado, nós tivemos muitos problemas de engajamento, e eu coloquei como objetivo esse ano, no meu plano de ação, conseguir trazer esse engajamento de uma forma melhor e uma aceitação. Nós, professores, nós percebemos o valor da Vivadi, né, na formação dos nossos alunos e da nossa equipe, e por Ficou mudo aí, Sara. Oi. De que realmente, né, trazer essa experiência para os nossos alunos e para as nossas famílias, principalmente nesse momento, não só esse agora, né, que a gente viveu, que a gente está vivendo ainda, mas até do ano passado, pós o isolamento social, né, mais do que nunca as crianças precisam desses fortalecimentos. Mas o engajamento das famílias foi muito difícil. Então, assim, as famílias não conseguiam ver esse valor. E, realmente, London, eu percebi que a minha equipe é muito engajada e elas gostam da Vivadi, elas percebem, como eu disse no vídeo, elas sentem o apoio, né, com a Vivadi. Mas as famílias estava muito difícil, né? E agora, esse ano, as famílias conseguiram compreender o que é a Vivadi, e que a Vivadi não é uma plataforma. Então, eu acho que isso foi a diferença. A Vivadi é um programa e que tem a plataforma como recurso. Então, eu acho que essa mudança, né, de visão trouxe esse engajamento maior, uma compreensão. Aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não tem informação, o mais provável é que a gente tenha preconceito mesmo e que a gente não queira. Mas quando isso se torna claro, né, quando de uma forma esclarecedora é passado para os pais, eles abraçam sim. A escola ela tem sim esse papel e ela tem sim
essa posição, né, de trazer e de informar e de conseguir engajar as famílias. E por isso eu percebi que aconteceu esse ano. Então, acho que o que trouxe o engajamento foi a compreensão das famílias em torno e, sim, a retirada das tarefas de casa. Porque Tira a as pressão aí. famílias não queriam fazer isso, né? As famílias não queriam participar, ter mais essa tarefa. A fala dos pais, né, na última assembleia que nós fizemos, foi essa: a gente já tem tarefa demais, vocês estão mandando mais coisa para casa. Então, eu acho que essa mudança, né, mesmo, né, a gente ainda insistindo, a gente pega a aula, manda lá para casa, roda de conversas, e fazer, mas isso não está sendo feito de uma maneira obrigatória, está sendo feito de uma opção, o pai pode. E eu deixei claro na reunião de pais também para os pais que não é obrigatório, nada é obrigatório, mas tudo que a gente faz, a gente vai trazer benefícios. Agora, a escolha de trazer o benefício para minha família ou não, ela é minha. Então, claro. não é a Sara que vai decidir, não é a Vivadi que vai decidir fazer uma roda de conversa na sua casa. É você que vai optar. Então, se você optar por isso, a Vivadi é o suporte, é o recurso que você tem para entrar com esse material. Eu acredito que isso foi a diferença, e a minha equipe também, ela se sentiu fortalecida. E essa visão que nós tivemos, né, a coordenação, a gestão, a psicóloga da escola, de trabalhar esse aspecto dentro da equipe, a gente está fazendo gradual, a gente está chamando uma por uma, a gente está trabalhando individual mesmo, com cada uma das questões. A gente percebeu que isso também fez com que a visão fosse mudada, que os professores estão percebendo também a necessidade do fortalecimento socioemocional, não só para elas, mas também para as crianças, e isso também traz engajamento, né? Legal, Sara, legal. Eu acho que nesse desafio aí, né, de engajar as famílias, a gente já tem aquela questão histórica, né? A gente sabe que a gente faz reunião de pais e, né, vem muito pouco. A gente sabe que na educação infantil vem bastante, lá no Fundamental 2 e médio, né, nem querem saber, nem abrem, não tem aplicativo, não tem nada. Então, esse é um desafio que é histórico, mas aí, quando a gente consegue fazer, acho que a Sara falou, é bem isso, né? Quando a gente consegue falar com os pais e transmitir isso, então seja via Vivadi ou não, né? Quer dizer, sempre que vocês puderem trazer eles para conversar e ter essa experiência, muda muito, né? Então, com a Sara, a gente fez da mesma forma que a gente disponibiliza para qualquer um de vocês aqui que precisarem, a gente faz encontro com famílias, eu particularmente adoro fazer, falo no papel de pai também, falo no papel da Vivadi, mas coloco um pouco do problema, e até quando fala com os pequenininhos, fala, cara, quando a gente fala com o professor de Fundamental 2 e médio, eles estão lá desesperados porque não conseguem mais falar com os filhos, né? O filho chega da escola, ele fala, ei, o que aconteceu? Ah, foi tudo certo, vai para o quarto e fecha a porta, vai para o computador, nunca mais. Então, sempre que vocês puderem abrir essa porta para a gente conversar com as famílias, ajuda. Depois a gente pode até falar, né, a Juraci também, que está aqui do Aê Carvalho, ela fez uma dinâmica específica, ela pediu uma ajuda, ela falou assim, eu queria que os pais vivessem isso, porque não adianta eu falar, eu quero que eles vivam isso. Então, ela pegou um sábado e marcou uma dinâmica, e a gente, né, desenhou com ela lá, para ela, uma dinâmica, né, uma articulação para os pais, né, junto com as crianças, e foi muito legal, assim, eu tive, né, consegui estar lá junto e conversar com os pais depois, e aí todos eles falam, nossa, como eu queria que os outros também tivessem visto, porque não foi todo mundo também, né, no sábado foi pouca gente ali, pouca não, né, foi uma parte das pessoas, mas não todas, e aqueles que foram, falaram, nossa, incrível, incrível, de rolar emoção, de chorar, do filho falar alguma coisa que o pai chora, enfim, então é muito legal, né, quando a gente toca o coração, difícil o cara depois ficar questionando, então acho que esse ponto do engajamento com a Sara foi o que eu mais gosto. Então, vou parar aqui com a Sara, a gente vai agora para os outros dois e depois a gente vai ter mais tempo de conversa, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, vou marcando aqui, vai mandando aí no chat alguma coisa, mas depois elas vão responder também perguntas. Então, agora eu vou falar do Malicure, uma escola que fica ali em Niterói, no Rio de Janeiro. Também está fazendo um trabalho brilhante, muito legal. O vídeo que eu vou colocar aqui é da Tati. A Tati, ela teve um entrevista hoje, ela não pode estar aqui, mas ela mandou a Aline, né? Desculpa, a Dani que está aqui, que é a coordenadora da educação infantil, né, Dani? Certo, né? E aí ela também vai conversar um pouquinho aqui, nós vamos falar. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Esse vídeo da Tati um pouquinho mais curto aqui também. Com o Vivadi, a gente tem a oportunidade de fazer isso de uma forma planejada, de uma forma onde a gente vai acompanhando passo a passo, onde a professora também ela tem... porque quando a professora faz as avaliações dentro do Vivadi, ela acaba
tendo que exercitar aquele olhar em cada momento. Eu acho que a gente conseguiu trazer para a superfície uma coisa que estava entranhado na escola. Então, assim, por mais que eu te diga assim, a gente trabalhava socioemocional, as professoras fazem, tem o olhar, tudo isso, era muito difícil fazer o pai enxergar isso de uma forma clara, do tipo, hoje teve uma atividade que isso foi trabalhado, né? As coisas eram sempre trabalhadas de forma transversal. Então, deu uma visibilidade para as famílias, então a gente trouxe para a superfície, assim, o que está fazendo, mas mais do que a visibilidade, isso gerou um engajamento das famílias. Porque antes era uma coisa de a família faz lá, a escola faz aqui, e em alguma hora a gente se encontra aí nesse meio do caminho, né? Agora a gente consegue ir caminhando junto, né? Então, assim, agora a gente consegue que o pai perceba naquele momento o que a gente está fazendo em sala, para que ele também consiga em casa dar um suporte ou acompanhar também, né, acompanhar as atividades da Vivadi. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer com que isso saísse das entrelinhas, digamos assim. Eu vou procurar, que a gente tem recebido, assim, alguns relatos de pais, né, assim, dizendo o quanto aquilo está fazendo bem ao filho, crianças que entraram agora na escola, que estavam com questões de adaptação, e que como está fazendo bem, como gosta das atividades do Vivadi, como está fazendo bem. A gente tem relato de mães, esse do ano passado, né? Que ano passado a gente fez um piloto meio de flecha, assim, que a gente pegou uma competência de cada pilar para dar tempo de fazer no final do ano, ao invés de pegar as 4, a gente pegou uma de cada pilar só para dar uma passada para os pais conhecerem a plataforma, se familiarizarem e tudo mais. E teve mãe dizendo, meu filho assistiu tudo, ele assistiu todas as missões, né? Assim, das crianças realmente se engajarem, se envolverem, né? Mas é como se eles soubessem que existe um espaço para eles falarem das questões deles, para eles colocarem sentimentos para fora. Então, assim, a gente percebe que isso vai até aumentando a demanda deles, assim, nesse sentido. Então, que até a procura pela psicóloga da escola aumentou um pouco, no sentido de que acho que eles ficam mais à vontade. Não é que os problemas tenham aumentado, mas acho que eles estão mais à vontade de compartilhar coisas, né? E de se sentirem ouvidos e acolhidos, enfim. E os mais velhos, a gente percebe que realmente eles estão... eles vêm já com uma carga mais madura, né? Assim, mais de falar coisas. Eu não gosto quando os colegas fazem alguma coisa, ou me chamam de algum nome, ou fazem alguma coisa, ou me deixam sozinho no recreio. Né? Então, ele já vem trazendo questões que começam a surgir nessas discussões, né? Ou então, eu não gosto quando minha mãe, sei lá o quê, entendeu? Então, assim, eles já começam a trazer, a entender melhor, né, as relações e as trocas, né, você ter o olhar do outro, como é que o outro se sentiu, como é que o outro, né, como é que aquilo pode afetar outra pessoa, né, então, assim, isso está sendo bem, bem importante. E, assim, a gente usou aqueles cartõezinhos do banheiro, então os banheiros estão com aquelas frases, né, aquelas provocações. As do pátio também, a gente colocou no pátio, a gente fez um lugar para a plaquinha no pátio, e toda sexta-feira a gente sorteia 2 alunos para irem lá trocar a placa, para botar uma placa nova. E eles se sentem, né? E aí a gente procura ter pelo menos um dia na semana, algum adulto ali na hora do recreio, né, dos recreios, estimulando aquela provocação, né? Encontra alguém que, sei lá, tem um que assim, troque sua música favorita com alguém, né? Aí sempre tem alguém por ali, a gente tem um adulto, alguém né, de apoio, e aí, qual que é a sua música favorita? E a minha tal, para dar o start dessas conversas. Né, não é para conduzir, porque é um momento de recreio, é um momento livre, mas para acender
a chama, assim, né? Ah, vamos brincar de sério. Ah, vamos, ó, primeiro sou eu, agora você, agora, né, com fulano aí. E aí eles tocam a vida, né? Vão brincando uns com os outros, mas sempre tem alguém ali que possa, em algum momento, não o tempo todo, mas em algum momento durante aquela semana, fazer um incentivo para aquilo acontecer, para não ficar só a placa na parede, né? Para dar vida. Com o Vivadia, a gente. Aqui, gente, o negócio do Marli Cury, né, que a Tati comentou, e eu vou pedir para a Dani falar também, mas são duas coisas que eu acho que são mais legais de destaque, né? Primeiro, que a gente sempre que a gente está conversando com a escola, né, a gente pergunta, e aí, como é que tá indo o Vivadia? E ela fala sempre, não, a gente está fazendo as articulações, a gente está fazendo a avaliação, tá legal, mas como é que tá lá na ponta, assim, né? Como é que tá lá no impacto com os alunos mesmo, que a gente quer? E ela traz um pouco desse relato, né, de como isso está chegando nas famílias. Ela trouxe aí como a psicóloga da escola está sendo mais procurada. Então, acho que isso eu acho muito legal, né? Quando você começa a criar um ambiente onde elas começam a ficar mais à vontade de procurar ajuda, né, das dificuldades que elas têm. E, né, depois a Roberta também na próxima fala vai ter também, né? A Roberta que está na ponta, como é diferente, né? Fundamental 1, infantil, Fundamental 2 e médio, né? Quando cada faixa etária é diferente, né? A Roberta depois ela fala que no Fundamental 1 você pergunta, ele abre a vida inteira. No Fundamental 2 você já tem que ir aos poucos ali, né? Mas realmente eu acho que tem essa questão no Marli, como isso foi virando realmente como se fosse uma atmosfera de confiança. E acho que isso é o que a gente mais precisa para as escolas, né? Tudo que a gente tem falado agora nessa onda de violência, né? Quanto mais a gente puder criar essa atmosfera de confiança e de que as pessoas se abram, que se falem, menor a probabilidade de acontecer alguma coisa, né, de uma violência mais agressiva aí. E a outra coisa que é muito, muito, muito bacana do Marli, também tive o privilégio de ir lá e até lá ver, mas tanto a Sara quanto a Marli também, elas publicam bastante coisa no Instagram delas, se puderem seguir aí, Sara Camilo e também a Marli Cury, fazendo propaganda aqui, porque elas colocam muita coisa. E a gente, quem está aqui com mais tempo com a gente, sabe que o Pablo, né, que é meu sócio, fundador aqui também, como a gente acredita que esse socioemocional ele deve transcender a sala de aula. A ideia é que não fique só na sala de aula. Por aquilo que a gente sempre fala, né? É muito mais fácil a gente enxergar uma situação de bullying, uma situação de isolamento, uma situação de racismo no recreio do que na sala de aula, né? Na sala de aula é um ambiente controlado, no recreio é onde eles estão mais livres, né? Então, o Marli Cury acabou fazendo muitas coisas legais. Então, quando a Tati fala ali de troca de placa e tal, eu vou compartilhar aqui com vocês também só essas imagens, né, que tem falando um pouquinho desse momento que eles fazem lá no pátio, né? E a Dani pode comentar um pouquinho mais, mas olha que bacana aqui, né? Então, quando ela fala das placas, né? Vocês sabem, acho que, né, a maioria de vocês aqui deve saber, mas a gente tem algumas coisas que são para essas ações fora da sala de aula, né? Então, a Sara também já usou lá, a gente tem várias escolas na E. Carvalho também fizeram, mas assim, né? Dê um oi para alguém que você nunca conversou, indica um filme ou série para alguém, que tal uma roda de pedra, papel, tesoura com alguém que você desconhecido. Então, são coisas que são, né, bacanas de fazer e que fica alguém, ela ainda coloca alguém no recreio para ficar, fala, e aí, já falou para alguém alguma série? Quer dizer, já fica estimulando para que aquilo de fato aconteça e não fique uma coisa na parede. E mais do que isso... Essa ideia da pessoa no recreio é que deu muito certo. Muito certo. Que legal, dando esse Dani. suporte. Que legal, que legal. Aqui eu vou pôr um trechinho, né, Dani? Você pode contar um pouco desse ritual que vocês têm, acho que é sexta-feira, né? Mas aqui mostra um trechinho aqui, quando escolhe os alunos para irem trocar a placa, que vira o desafio da semana. Então isso está lá na quadra com todo mundo, é quando tem o hino, não é isso, Dani? Na sexta-feira tem o hino da escola, e aí, nesse momento, eles são sorteados e trocam a placa. Legal, legal. Então, é isso, né? Agora eu vou trazer então para você, Dani, agora para a gente conversar um pouquinho, porque isso acho que vocês fizeram muito, muito bem, né? De transcender a sala de aula, e isso está de fato nessa atmosfera. Acho que tem na entrada da escola, né? Tem um painel grande ali, onde vocês escolhem, né? O que vai ser o tema do ano, vamos dizer assim, e lá está de fato
já falando que é do socioemocional, né? Então, o primeiro lugar que todos os pais entram no painel principal da escola, quer dizer, quando você está colocando aquilo tão evidente, aquilo de fato não pode estar escondidinho. Não tá, né? E esse ritual, na sexta-feira, e todo mundo tá na quadra, fazer a troca e tudo, isso é muito, muito legal. Então, conta um pouquinho aí, Dani, como é que isso acontece lá. E levar essa ação para eles, né? Essa responsabilidade para eles. A ação da troca, a ação da escolha, a ação... se sentir responsável deles estarem fazendo aquilo ali. Não sou eu que estou indo lá trocar, não é uma pessoa, um adulto da escola, são eles, né? Eu percebo na escola, no Marli, exatamente isso tudo que Tati falou. Como a Sara falou, assim, engraçado, né? Legal ouvir depois, porque a gente está implantando, teve esse fim de ano passado que a gente fez uma coisa rápida, né, com o Ivadi, mas a gente está implantando agora, a gente está no primeiro trimestre, né, e está colhendo. Nesse primeiro trimestre, a gente já está colhendo. Essa coisa das crianças conseguirem nomear e perceber que elas estão precisando de ajuda, que elas querem, né, que elas procuram, isso para mim já é um retorno enorme, né? Enorme, porque elas estão sendo estimuladas, elas estão vendo os vídeos, e sempre a gente em aula, toda semana está falando, né? Conversando, fazendo roda de conversa com eles. Como a Sara falou, nada é obrigado para casa, né? Existe essa resistência, a gente também vive essa resistência de famílias, né? Assim que veio, a gente escutou. Ai, nossa, mas ainda mais depois da pandemia, ai, mais uma tela, que aí aquela coisa fica aquela tela sem função, né? Mas, como a Sara bem falou, é uma ferramenta para você trabalhar. E a gente nem fica tanto assim na tela, os vídeos são muito pequenos, são muito curtos, são de start de alguma coisa, né? São começos de reflexões, né? Uma proposta gostosa para você começar uma reflexão. E as crianças estão adorando. Eu posso trazer também para vocês aqui a parte da educação infantil, né? Que é completamente diferente. Para a gente, no fundamental, no quarto, no quinto ano, no terceiro você está sentindo já muita coisa, né? Muito envolvimento, muito trabalho das crianças, e nomeação e procura da Gisele, que é psicóloga, né? Elas falam, eu preciso falar com a Gisele hoje, né? No fundamental. Eles assumem isso já, né? E na educação infantil é diferente, né? Você está construindo, a criança não tem a oralidade, não tem o verbo, né? Já para o Jardim 3, com 5 anos, eles já estão diferentes, mas o Jardim 1, o Jardim 2, e aí a gente está fazendo uma coisa assim, não é a gente trabalha geralmente o Vivadi na sexta-feira, né? Na educação infantil. As professoras também estão muito engajadas, mas eu sinto assim que a gente está implantando e está tendo um retorno tanto interno de engajamento do professor como das famílias. Tive resistência no início, resistência às vezes um pouco pela dificuldade de alguns acessos, mas foram pontuais, sabe? Não chega a 10%, pelo menos, da educação infantil. 10% é muito. Eu posso falar assim, foram 10 pessoas, 5 pessoas, entendeu? 5 famílias, sabe? 10 famílias. Foram pontuais. E de, às vezes, não entender mesmo o processo. E toda a parte que vocês fizeram, London, sabe? De produzir o vídeo, de conectar, de também escutar a gente, isso tudo foi muito rico. Eu acho que as pessoas... A gente está com uma sociedade que precisa, não, sempre precisou, mas eu acho que nesse momento, e acho até que para frente a gente ainda vai caminhar para precisar mais, eles precisam de acolhimento. A gente tem que acolher para poder resolver. Não adianta a gente achar, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu fiz tudo, não deu certo, eu ainda tenho que abraçar para trazer comigo e fazer aquela roda girar, e fazer aquilo funcionar, né? Então, a gente, na educação infantil, o que a gente fez? Nos primeiros
no primeiro momento, no primeiro mês, nos papéis que vinham para a gente, teve um dinossauro para colorir, né, e tal, e depois veio assim, conversa com a criança, conversa em casa. E a gente, na educação infantil, sentiu a necessidade de continuar tendo um registro que aquele trabalho estava sendo feito, como trazendo essa visibilidade, porque as crianças são muito pequenas, senão tudo some, né? Então, a gente manteve a ideia de ter um papel, a proposta que o Vivadi traz, assim, converse com seu filho sobre os diferentes nomes, por exemplo, na parte da comunicação, sobre os diferentes nomes, aipim, macaxeira, ou então as diferentes formas de falar, né, que uma pessoa fala uai, a outra pessoa, né? Então, a gente prepara vamos chamar assim, um papel, como se, não é um dever, é um jogo, por exemplo. Um dos jogos de como cada um fala, né, de falas diferentes, as pessoas falam diferente, pensam diferente, enfim, é muito amplo para uma criança de 3, 4 e 5 anos. Claro que a gente vai puxando jogos e o lúdico para aquele tamanho, para aquela fase. Mas, para concretizar em casa, a gente fez assim, a gente escolheu 3 figuras, né, de estados diferentes, com as suas sombras. E eles tinham que ligar a figura à sombra. Aí você fala assim, nossa, mas isso... né? E aí? Mas aquilo registra que aquilo foi trabalhado. E é um jogo para aquela criança, né? Então, assim, a gente tanto busca ações que tenham a ver com aquela faixa etária, busca, né? Porque, assim, o vídeo tem os narimigos que eles amam aqueles narimigos das crianças pequenas, o tempo de fala, aquele tempo lento, mais devagar, né? Eles percebem mais, eles acompanham, eles gostam, eles pedem para ver de novo, né? E assim, mas empatia. Eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer empatia com a criança, né? Porque ele pode guardar aquela palavra, é legal, é um estímulo, eu acho fantástico, eu adoro, né? Vamos botar Van Gogh para a criança, vamos trazer estímulos, conhecimento, cultura, exatamente isso, de palavras novas, por que não? Né? Por que a gente não pode falar empatia com uma criança de 3 anos? Eu posso falar, né? Mas eu tenho que fazer com ela. Então, buscar formas de realizar aquilo ali, por vezes a gente faz encontros, né, a equipe, e para a gente conseguir em conjunto, buscar agir de uma forma bastante rica, porque Legal. eles estão em construção, né? A criança de 3, 4, 5 anos. Então, não é simples. Claro, Mas a claro. gente está tendo Mas, um Dani, acho que retorno uma coisa muito assim, né, incrível. que eu acho bacana, e depois, né, eu vou falar com a Roberta aqui também no vídeo dela, ela fala disso, mas primeiro, né, a gente realmente não acredita que a forma como a gente faz a Vivadi deva ser engessada, né? Então, você está lá na Não ponta sentindo a necessidade de outra coisa, e vocês estão adaptando, né? A Roberta falou disso, Isso, né? Ela está lá na sala, ela está isso. adaptando. Então, Mas a por gente está com a favor, liberdade façam. de adaptar. Né? Por favor, Pode falar. façam, mas por favor, falem para a gente também. Porque a Então, gente tem aqui a Gabi, tem a Marcela, tem a Fátima, tem um monte de gente que está aqui construindo produto, que, né, essas sugestões de vocês agregam, né? Então, mais coisa de registro, muita coisa a gente pode fazer. Então, sem ficar, mais uma vez, pegando o engessado, né? Sem engessar para dever. Não é dever. E também, exato. se não fizer, tudo bem. Tá tudo certo, é isso O aí. importante É isso é aí. mostrar para a família Claro. que aquilo está sendo feito, né? E também é uma forma de você chamar a família para fazer, porque aí você faz a roda girar, né? E aí a Legal. gente tem sentido as famílias com a gente também menos resistentes. E a gente vai ter Boa. uma reunião essa semana com os pais, né? Reunião de pais essa semana que entra agora, se é essa outra, e a gente vai fazer ações com eles também, usar a Vivadi com eles, entendeu? Muito bom, muito bom, Nas muito bom. reuniões. Gente, então vamos lá. A gente falou de três casos aí para gente selecionar. Falamos do Sara, falamos do Madli.
E agora o terceiro, que é da Caminhar aqui de Santo André de São Paulo, como eu falei, é com a Roberta. A Roberta, ela é professora que aplica o programa mesmo. Só que eu vou mudar o formato, eu não vou colocar o vídeo não, Roberta, eu vou querer fazer ao vivo com você, porque eu acho que é bem mais rico, né? No final a gente acaba tendo mais troca. O que eu vou pedir para vocês, só para todo mundo que está aqui, a gente tem falado alguns temas aqui que foram importantes. Falamos de engajamento de famílias, falamos da relação, do engajamento dos professores, falamos do próprio programa em si, como ele pode ser diferente. Então, eu queria que cada um fosse marcando, assim, depois que a gente fechar essa primeira parte mais, né, de troca aqui, o que a gente deveria debater, né? Falar um pouco de novo, para ser uma roda de conversa. Então, enquanto eu estiver falando com a Roberta, quem puder ir anotando aí e propondo aqui no chat, de repente as meninas vão me ajudando aí para ver o que a gente deve focar aí, principal, tá bom? Roberta, então, obrigado também por estar aqui. Me permita mudar o formato com você, mas acho que vai tranquilo, a gente vai pegar mais ponto. Como eu falei, a gente falou com duas diretoras, né? Tem o caso da Tati e da Sara, e a Dani que está na coordenação ali também, e agora a gente tem a Roberta que está lá na sala de aula mesmo, né? A gente fala lá na linha de produção mesmo com as crianças e passando com todas as glórias e as dificuldades que estão lá, né? E da conversa com você, Roberto, eu queria percorrer 3 pontos com você. O primeiro deles tem a ver com esse processo todo. A gente fala sempre isso, né? Todo encontro que a gente faz com as escolas, a gente sempre fala de como a gente tem que fazer uma mudança de mentalidade mesmo, de todos os educadores, né? Um educador lá do ensino médio, né? Aquele professor de matemática que dava show, né? Que dá aquela aula incrível que todo mundo adora, ele não pode entrar lá só para dar o show. Ele tem que entrar lá para dar o show, mas tem que estar atento quem está do outro lado. Ele pode ser o melhor professor do universo, mas se o aluno lá de lá está com a cabeça lá na lua, não está colocando atenção, não está conseguindo desenvolver aquilo por questões que ele está passando do socioemocional, não adianta. Então, o que a gente espera do educador é que ele, de fato, né, aos poucos, vá mudando essa visão. Alguns já estão bem atentos com isso, mas outros que vão construindo essa visão no sentido de, né, dar aula do jeito que tem que estar, mas depois chama aqui, deixa eu ver, eu vi que você não está tão bem aqui. Ou no meio da aula, né, teve alguma situação de bullying, ele tem que parar a aula dele e falar, gente, vem cá, vamos conversar ali fora rapidinho, você espera aqui, pessoal, e volta, e sai e vai conversar lá fora. Porque quando ele está fazendo isso, ele está dando a importância do que é. Então, a gente realmente quer que todos os educadores construam, né, essa ideia de que ele não é um dador de conteúdo, ele não tem que ir lá dar um monte de conteúdo, ele tem que construir, de fato, toda essa formação mais integral. E aí, Roberta, na sua fala, né, eu gostei de você contar um pouquinho da sua trajetória, né? Você é formada em letras, né? Conta um pouquinho você, mas o que levou você a chegar a trabalhar mais, né, tá mais focado no socioemocional hoje do que no começo ali? Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava aqui ouvindo vocês falando e eu fiquei assim, lembrando da minha trajetória e pensando assim, ressignificando e pensando como é bom estar aqui. Nesse momento da minha vida, exatamente agora, acredito que todos os caminhos, né, eles se convergeram para cá. Então, eu sou uma pessoa professora, acho que eu nasci professora, eu fui inspirada pelo filme Ao Mestre com Carinho, na época, e isso eu sempre quis, eu quero ser como ele. Então, o professor do filme. E isso me levou, eu sempre tive esse objetivo muito, muito forte e muito certo na minha vida. Então, eu fiz pedagogia, fiz magistério, fiz pedagogia, e depois eu tenho uma outra paixão, que é a língua portuguesa. Fui apaixonada, sempre fui, e fiz letras para dar aula no ensino médio e nessas questões, os alunos sempre conversam comigo. Eles sempre, posso conversar com você? Posso conversar com você? Então, eu nunca fui uma professora só de conteúdo, como o London falou, né? Então, assim, tinham as dinâmicas, tem os grupos, então é aquela coisa mais você é visto, você é diferente. Então, às vezes acontecia alguma questão na aula, eu debatia, conversava. Depois eu fui buscar a formação, um colégio que eu trabalhei nos deu uma formação muito bacana de mediação de conflito, resolução de problemas, bullying, ética, convivência, e foi um divisor de águas na minha vida. E eu sempre ouvi as pessoas falando, por que você não faz psicologia? Não quero psicologia, né? Meu lugar é sala de aula, meu lugar é sala de aula. E sempre com os alunos, assim, conversando, buscando estratégias, como você pode resolver isso?
E, assim, o mais interessante é que eu também me resolvia. Eu também ia nessa crescente, nessa maturidade socioemocional. Então, acredito que eu precisei desenvolver em mim, e estou ainda desenvolvendo, porque eu sempre falo para os alunos algumas coisas que você tem um escape ou outro, alguma coisa que você fica bravo em casa, eu me coloco também como exemplo da situação, e eu falo para eles, olha, tem essa situação, eu já passei assim, eles ficam, nossa, Pro. Então, e aí eu gosto muito de língua portuguesa e o ano passado eu tive várias situações graves para resolver. Não pedi para resolvê-las, simplesmente os alunos eles tinham um vínculo comigo e eles se abriram e eu busquei ajuda, né? Nós fizemos todos os trâmites corretos, mas isso ficou como uma provocação para mim, né, Roberta? Você pode ser professora, sim, de língua portuguesa, entretanto, olha o socioemocional, você sempre olha a pedagogia do oprimido, você sempre a pedagogia do afeto, isso sempre me chamou a atenção, eu sempre estive muito ligada nisso, nas emoções dos seus alunos, né? O que eles precisam falar, essa juventude precisa falar. E o ensino médio, Fundamental 2, né, os anos finais do Fundamental 2. Então, acabei tendo a proposta do colégio para trabalhar com socioemocional. Gente, eu gostaria de partilhar que no começo é muito difícil, porque como professora, você fala, nossa, eu vou lidar com as emoções, eu vou lidar com o sentimento, eu vou mediar conflito, nossa, será que eu dou conta? Né? Será que eu sou capaz disso? E isso é muito bacana, porque você vê uma crescente, e hoje eu estou fazendo, por falta de uma, eu estou fazendo duas, né? Eu estou fazendo psicologia escolar para complementar a minha formação, e estou fazendo uma pós em competência socioemocional, que também tem me auxiliado, porque na minha vida sempre tive a prática primeiro, depois eu corri atrás da teoria, e não foi diferente. Então, eu sinto essas mesmas questões, essas angústias, mas assim, eu lido com as questões de problemas, os conflitos, as mediações, de uma forma diferente. Eu Olhando para... Pode falar. Não, eu vou pegar um pouco daí. Primeiro, então, assim, né, acho que nessa fala da Roberta, né, o que eu gostei muito de ouvir de você, Roberta, acho que todo mundo que vai para educação é um idealista, né, e tem essa paixão, né, quando vê aquele o mestre com carinho, qualquer um desses filmes, fala, nossa, é isso que eu quero ser, todo mundo tem isso dentro, né, mas a gente fala, né, a gente atropela com o sistema educacional, a gente atropela a criança que chega super, né, criativa, investigativa lá na educação infantil e atropela ela para chegar no ensino médio apática, quase que a gente empurrando ela, pelo amor de Deus, vai para a sala de aula. E a gente também, né, como educador também, como é que a gente não entra nesse mesmo rolo compressor? Então você, né, ainda bem, né, que na sua trajetória você foi encontrando esse lugar de você não perder esse lugar e óbvio, né, tem pessoas que têm mais predisposição para isso. Então aquela história, sabe, da liderança nata, né? Por exemplo, você é procurada pelos alunos porque eles sentiam em você alguma confiança de falar disso e aí isso foi sendo seu chamado e você foi. Então, a gente, óbvio, né, que você gostou tanto que você está indo para psicologia escolar, para outras tantas coisas, mas se a gente pelo menos conseguir preservar, né, nos educadores que tem na escola, esse olhar, assim, sabe, socioemocional, que, de novo, é mais presente na educação infantil do que no resto dos segmentos, mas como é que a gente preserva isso, né, ao longo da jornada, eu acho que esse é o nosso trabalho aí, como gestores escolares, quem está aqui à frente da escola, e como é que a gente abre espaço para isso, né? Sobretudo, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, para Vivadir, quando a gente está colocando, implementando uma escola, todo mundo falou aqui da dificuldade, mas que aquela história, nossos professores não querem fazer porque eles acham que é mais uma coisa, né? E a gente tem várias barreiras, às vezes, nas escolas, que falam, nossa, o professor não aguenta mais fazer porque é mais uma coisa. E eu não estou criticando o professor, porque às vezes ele está lá, de fato, afogado, mas como é que a gente, como gestor, também consegue criar um bom ambiente para que isso aconteça, mas também, né, a parte do professor, a parte que cabe a ele, de que ele também não perca esse brilho, essa vontade de fazer isso que você foi encontrando. E aí você estava finalizando a sua fala, né? Eu interrompi você, porque o segundo ponto que eu ia destacar é que tem uma mudança também para a gente muito importante na atitude de quem está conduzindo o programa com os alunos, que não é professorar, né? Não é para estar lá para... Bom, gente, então o que a gente concluiu? É para fazer tal coisa. Então, na sua fala, quando a gente foi conversando, né, ouvindo a conversa, você
foi muito numa linha você falou de mediação de conflitos, você falou uma coisa mais de se colocar vulnerável, quer dizer, então seu papel não é dar aula de socioemocional, seu papel é conduzir uma conversa, uma mediação, a gente falou aqui de roda de conversa, então fala um pouquinho dessa sua postura também de vulnerabilidade e de se colocar não como detentora de um conteúdo, mas sim de conduzir uma mediação ali. Olha, então, eu fico muito feliz, eu destaquei aqui as falas das meninas, né, da Sara e da Tati, da diretora, né, do Malicure, e aí eu coloquei, elas falaram sobre empatia, né, inclusive a Tati falou bastante sobre essa questão, né, da empatia. Essa semana, com o Fundamental 1, que eu sinto mais abertos, eles são assim, eu vejo como uma janela, muito aberta ainda, né, e o Fundamental 2 você já está fechando um pouco, é difícil você vincular. Agora eu tenho mais vínculo com o Fundamental 2. Com o Fundamental 1, nós fizemos a prática de bilhetinhos de incentivo. Eles escreveram, desde o primeiro até o quarto ano, porque no colégio, o quinto ano já faz parte do Fundamental 2. Entretanto, nós fizemos esses bilhetinhos e eles foram entregar na escola. Vamos praticar essa empatia, definimos o que é empatia, eu coloquei mais um vídeo, a gente conversou e fomos lá nas salas. E o mais bacana, a escola, ela tem esse olhar voltado para o socioemocional. Os professores bancam, os professores conversam comigo sobre, né, os alunos. Então, eu tenho uma acolhida muito grande, os professores estão ali parceiros também. E quando os alunos pequenos entregaram, eles foram no nono, eles foram no oitavo, eles foram no sétimo. Os alunos que recebem não esperam. E teve um aluno que ele falou assim, não, eu não quero esse bilhete. Mas aí o meu aluno falou, não, você não entendeu, eu estou praticando empatia. Então aí tem uma coisa muito legal para você ler. E aí o aluno, né, era do sexto, ele falou, puxa, desculpa, porque eu não estou acostumado. Então, a fala dele, eu não estou acostumado. A receber uma gentileza. Exatamente. Aí as professoras, assim, a gente batia na porta, na aula, correndo, mas, assim, de você praticar, né, essa questão. E eu sempre me coloco nessa questão de pessoa que estou ouvindo o que eu estou falando. Então, eu não sou aquela que estou lá, sei de tudo. Então, tem alunos que colocam questões muito sérias, que surgem na aula, porque eles estão se sentindo confiantes para isso. Então, tem questões que eu acolho, converso e falo, depois nós vamos passar isso, né, para a coordenação, nós vamos tratar disso, sinta-se acolhido, acolhida. Mas, e aí, quando é alguma questão, por exemplo, liderança ou perder a paciência, eu já falei numa sala, pessoal, essa semana eu preciso trabalhar a paciência em casa. Porque a Pro, às vezes, o sangue ferve. Sabe quando o sangue ferve, você fica assim, aí você fala, eles, ai, Pro, a gente sabe. Então, eu falei, eu também, né? E eu falei, eu também sou daquelas pessoas que não gostam de perder, eu torço muito para o meu time, e quando meu time perde, eu fico com muita raiva, e eu já tive dificuldade para lidar com a minha raiva, né? Aí eu falo algumas coisas, porque quando você tem muito, você tem que saber lidar com as emoções, né? Principalmente na quadra, em jogos. Então, quando eu falo para eles, eu tinha uma aluna que ela me falou, eu não acredito que você era assim. Porque vem, né? E você tem que falar, eu sou um ser humano também, eu tenho essas emoções, e as professoras também têm me procurado para conversar, né? Porque é o que eu sinto até acho que foi a Sara que falou, né? Dessa cultura da escola atender os professores. As professoras também partilham muito, porque a gente precisa cuidar de quem cuida, como você falou, né, London? Então, eu compartilho com elas, no momento de sala dos professores, Sim, ou no sim. momento que eu vou lá na sala. Então, uma atividade que elas adoraram foi conhecendo o meu professor. Então, o terceiro ponto que eu ia puxar era exatamente esse. Você conduziu, né, essa dinâmica aí, e acho que ela foi bem marcante, né? Pela sua fala, foi bem marcante para você e para a escola, né? Conta um pouquinho dela também. Então, gente, tem uma dinâmica na Vivadi, lá no Fundamental 2,
que é Conhecendo o Meu Professor. E eu adaptei para Que é na todas as dinâmica turmas. de colaboração, né? No pilar de Isso, é uma... colaboração, né? Isso, e aí é assim, você conhece seu professor, estilo de música, comida favorita, maior sonho, que não gosta de comer, que mais? A viagem dos sonhos, né? Então, eu fui adaptando, eu fiz desde o Fundamental 1, desde lá do primeiro aninho, eu fiz as entrevistas com as professoras. Os alunos fizeram questões no Fundamental 1 com as professoras, eles elaboraram, eu levei o microfone no dia para eles falarem no microfone, e fiz com que as professoras se sentissem muito bem. Então, eu vou ler só uma questão aqui do terceiro aninho. No primeiro ano que você ficou aqui na escola, qual foi a sua experiência? Então, é uma pergunta do terceiro ano, né? E aí o quarto ano, um dos quarto anos respondeu, quantos anos você trabalha nessa escola e quais são os desafios de ser professora? Então, eles foram elaborando as perguntas e eu saiu deles, tanto que minha letra, assim, tá muito bem. Você trocaria o seu trabalho por outro? Se sim, qual? Então, as professoras do Fundamental 1 sentiram-se muito acolhidas. Essa atividade, elas agradeceram, e aí o Fundamental 2, os alunos na dinâmica, eles tinham que se reunir em equipes e tentar hipotetizar qual é o estilo musical do professor, qual é a cor que ele gosta, a comida favorita, a comida que não gosta, né? Dentre outros itens. E eles falaram, posso ver no Instagram? Que alguns têm Instagram do professor. Posso perguntar para o filho do professor? Não, tem que fazer. O mais legal é que os professores, nossa, gente, como que eles acham que eu nasci em Ribeirão Pires ou nasci em Santa Catarina? Será que é porque eu falo? Então, os professores gostaram muito dessa dinâmica, conversaram com os alunos, e teve um caso do professor de história que é calvo. E os alunos do quinto ano queriam escrever assim, no maior sonho dele, ir para a Idade da Pedra e ter cabelo. Aí um dos alunos falou assim, não é adequado falar que ele quer ter cabelo, porque a gente pode magoar o professor, porque vai que ele quer mesmo ter cabelo e a gente vai pegar num ponto frágil do professor. Achei isso de um cuidado e de uma empatia com o professor tremenda. Depois ele falou que, Roberta, minha aula foi falar sobre isso, falar como eu me sinto. Eles perguntaram se eu queria mesmo ter cabelo, né? Então, os professores sentiram-se tão acolhidos que nós vamos repetir essa atividade, só que com os pais, no Dia da Família. Boa. Roberto, e olha que bacana, né? Você falou, né? Como a gente, né? Aqui, assim, não adianta nem falar. Todo mundo tá careca de saber, né? Fazendo trocadilho aí com a historinha, de como é importante o vínculo, né? Do aluno com o professor, né? E como isso, de novo, na educação infantil é mais presente, mas vai se perdendo. E lá no Fundamental 2, essa brincadeira toda, quer dizer, isso claramente gera um vínculo totalmente diferente. Nós estamos agora, né? No começo do ano, abril, isso deve ter acontecido em março, abril. A gente tem um ano inteiro pela frente que já começou num outro lugar, né? Numa outra relação professor-aluno e tal. Então, todo o processo, né, que vai se dar a partir daí para as outras disciplinas, né? Quer dizer, o socioemocional, como ele está apoiando do outro lado. Então, por isso que eu gostei muito. É um projeto bem emblemático, né? E você falou disso, né? Eles normalmente não conhecem o professor, né? O professor entra, dá aula, vai embora, sobretudo, como eu falei, Fundamental 2 e médio. E esse vínculo que foi criado, sem dúvida, ele vai ser muito diferente para o resto do ano. Então, é um projeto bem bonito e lógico que você pegou a partir de uma Fundamental 2 e se adaptou para os outros anos. Então é isso que a gente fala, que você também falou no vídeo, que não é engessado, né? Gente, então, assim, só para a gente não estender tanto na Roberta, mas é gostoso esse que está lá na ponta mesmo, né? A gente tem muito mais coisa para falar, mas eu queria que a gente começasse agora a ter um pouco mais de troca aqui. Mas antes, assim, só pedir para a Isa e para a Caís falarem um pouquinho como é que tá sendo essa experiência com as escolas. A gente tem aqui outros tantos que estão fazendo super bem também. Eu vi que o Rodolfo está aí, vi que a Suelen está aí, tem algumas, né, várias escolas que estão aqui fazendo um trabalho muito legal, mas queria que cada uma falasse um pouquinho também. Oi, gente, boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, meninas, pelo relato. Só complementando, né, o que vocês disseram, né? A gente também conseguiu ter essa percepção, né, de implementação,
de fato, de como ia ser o projeto. Então, o começo a gente teve que ir guiando bastante, né, as escolas, fazendo presença, marcando reuniões, estando presentes em qualquer dúvida. Então, foi um ponto aí que o time aqui de sucesso do cliente, né, fez toda essa abordagem para que todo mundo tivesse esse amparo e conseguisse desenvolver o projeto, né? Então, a gente acompanhou desde o comecinho, a gente viu as dificuldades, esteve presente nas dificuldades, fez aquele projeto engatar. Quando engatou e a gente começou a ter retorno, foi muito gratificante, assim. A gente começou a ver vídeos, a gente começou a receber relatos, começou a receber mensagem de professores, de coordenadores falando, nossa, que legal essa atividade. Então, o projeto, ver o projeto se desenvolvendo, né, caminhando, com a ajuda dos professores, que sem eles nada seria possível. Então, ver todo o empenho de todos os professores, eu vejo escolas me ligando, falando, Caís, a gente está fazendo, está sendo legal, a experiência está colhendo frutos, e é isso, né? Eu acho que a gente tem a parte da adaptação, ela incomoda, né, no começo, sair da zona, assim, de conforto, mas, de fato, quando você vê isso tendo retorno e tendo resultado, é muito gratificante para a gente. Não sei se a Isa tem a mesma percepção, mas a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre como essa sensibilização modifica, né? Tanto a escola como as pessoas também que passam para a gente. Tem sido uma experiência muito gratificante acompanhar vocês de perto, auxiliando em cada dúvida, ajudando os professores, e é isso, o caminho é esse, e a gente está muito feliz aqui internamente. Boa noite, gente. E aí, pegando um gancho, né, do que a Caís falou, ali no começo a gente viu, né, que surgiram algumas dúvidas, como que as coisas fluíram, mas aí, caminhando, todo mundo tirou de letra, todo mundo no seu tempo, dentro da sua realidade. E aí um ponto que a Caís trouxe, né, que foram dos relatos. Eu queria frisar com vocês, né, a importância de vocês trazerem esses relatos para a gente, que é uma forma da gente conseguir acompanhar o que vocês estão fazendo, entender como é que está rolando as coisas na escola, se está fluindo, se não está fluindo, se os professores estão tendo dúvida, se não estão, se os alunos estão gostando, como é que está sendo isso para eles. Então, é muito importante, né, para a gente, quando vocês trazem esses relatos, documentarem isso também, para vocês terem, né, ali palpável, seja por escrito, seja por fotos, vídeos. Isso é muito importante para vocês e para a gente também, até mesmo para engajar os pais. Eu acredito que a maioria das escolas tem algum grupo com os pais, né? Então, vocês podem mandar ali no grupo, compartilhar o que vocês estão fazendo. Hoje a gente fez essa atividade aqui da Vivadi com os alunos. Então, para eles estarem por dentro ali do que está acontecendo. Então, tudo isso é muito importante, né? E é muito bacana a gente conseguir acompanhar, de fato, como é que vocês estão evoluindo, vendo o projeto fazendo sentido, que eu acho que quando a gente começa a ver vocês trazendo as coisas, tudo vai fazendo sentido, tudo vai encaixando, né? Perfeitamente. Então, é isso que a Caís falou, né? É muito gratificante para a gente poder acompanhar cada escola, todo mundo é muito especial para a gente, tudo que vocês trazem, a gente leva para o que precisa ser levado, a gente coloca no coração, a gente tenta colocar em prática o mais rápido possível, tá bom? Boa. A gente fica aqui nas disputas aqui, né? Porque quem que vai ser o case? Como é que é? Quem não é, quem que vai virar, né? Tem que ser, então as duas ficam disputando ali, né? A equipe tem disputa também para ver quem que é. E, bom, gente, vamos lá. Eu não sei, eu vou primeiro abrir, assim, alguém quer trazer alguma pergunta direta para quem falou ou algum outro ponto para a gente debater, mas é mais para quem falou do que para nós, assim. Alguém quer trazer alguma pergunta? Primeiro eu vou no voluntário, senão depois eu vou escolher voluntariamente. Deixa eu ver. Fernanda, você lápis de cor, né? Você consegue falar? Pronto. Tudo bem? Boa. Tudo bem? Tudo E aí, bem. lá vocês também estão fazendo, né, super legal, assim, também. A gente está super feliz de acompanhar como é que tá andando lá também. Que você, alguma fala delas aí que mais conectou, que chamou a atenção sua, que vale comentar aqui? Olha, eu fico surpreendida de saber, na verdade, que acho que várias coisas somaram e eu vejo que muitas realidades que se passam nas outras escolas também é a nossa dentro da escola, né? Eu pego muita fala da gestão e um pouquinho da professora Roberta, porque
eu sou a coordenadora do Fundamental 2 da Escola Lápis de Cor, e eu também assumi aí com a Caís, né? A Caís sempre me ajuda, e eu assumi a turma, a disciplina de socioemocional na escola também, porque eu via a grande importância e a grande necessidade, porque hoje na gestão, a nossa realidade na escola, eu vejo que na adolescência, o processo ali do Fundamental 2, na adolescência os alunos tendem a ficar mais distantes da gente, né? Principalmente na gestão. E eu sempre tive um olhar de gestão um pouco diferente, eu sempre quis estar mais próximas, porque eu acho que os alunos se sentem seguros na escola e eu acho que eles não podem perder isso, né? Então, eu tenho um olhar de gestão muito mais próximo do que distante da questão hierárquica mesmo. Então, eu falei, bom, por que não eu assumir, então, o socioemocional? Acho que seria um desafio muito grande, um dos desafios que eu achei que fosse que ou causaria muito vínculo, ou, né, ou eles não conversariam comigo nas reflexões, né? E pelo contrário, foi totalmente diferente, assim. Isso me aproximou muito mais deles, e hoje eu consigo compreender, muitas vezes, nessas reflexões que nós fazemos em sala, coisas do dia a dia que acontecem, situações emocionais dos alunos que acontecem nas outras disciplinas, então eu consigo compreender de fato o que o aluno está vivendo, o que o aluno está passando, para mim trazer na área da gestão na hora de auxiliá-lo, né? E eu até a professora Roberta contou uma prática, não sei se eu tenho tempo só para contar uma prática que eu tive com eles, que eu acho que fala muito disso, e eles hoje, depois que eles entenderam o que é o socioemocional, realmente como que ia acontecer, as dinâmicas da aula, que não era algo muito pesado, como as outras disciplinas, muito conteudistas, era algo mais prático mesmo, mais uma reflexão. Eu fiz aquela articulação de interação, da interação, que era para eles falarem sobre características positivas e negativas, né? E é bacana que, com as articulações, a gente tem essa facilidade, né, ali de estar no momento de sala de aula, mas a gente vê o quanto isso sai do que a gente tinha programado, o quanto surge ideias e as inúmeras reflexões deles. Então, eles observaram, além das características positivas dos colegas, eles perguntaram se eles poderiam conhecer as características negativas também. E aí eles se surpreenderam, porque eles, às vezes, eles não tinham essa visão do outro colega que o colega tem de si, né? Então, teve até um aluno que falou que ele sofria muito de ansiedade, e eles contavam isso na alimentação dele. E a família não entendia. Então, gerava compulsão alimentar nele devido à ansiedade. E aí, outro aluno começou... Aí eu fui tentar fazer a mediação, aí outro aluno ergueu a mão e falou assim, você sabia que eu também já fui assim? Você sabia que eu já tive essa prática? A minha família também não me entendia. Mas eu posso falar sobre o que você está passando, porque eu tenho meu lugar de fala, porque eu também já passei por isso. Eu também tenho essa dificuldade, já tive, né, muito grande, mas hoje eu tenho ainda, mas eu estou superando. Então, eu vou contar para você como que eu estou superando. E aí a gente levantou uma reflexão totalmente, né, fora ali do que a gente estava vendo, daquele contexto da prática sugerida, né, da articulação, mas aí esses dois alunos, eles quase não conversavam entre si. E aí gerou um olhar de empatia, assim, na prática, realmente. E aí depois a gente foi finalizando, a gente foi conversando, e aí, naquele momento, eu só vi que realmente o socioemocional estava acontecendo, na prática, que estava tendo olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro, no lugar de fala, no lugar de pertencimento, que eu acho que isso é muito importante. Então, hoje, acho que foi até o que a Roberta colocou ali, eu como coordenadora da escola também, me colocar no lugar, trazer falas, me colocando no lugar, isso é muito significativo para eles. Então, eu contar coisas que um dia eu também passei, e eu ainda passo como gestora, né, como líder, né, que por mais que eu tenha uma certa idade, por mais que eu seja líder, eu também passo situações que eu me frustro. Então, eu acho que a palavra ali que a Roberta usou, a frase que ela usou, que eu coloquei, que eu achei muito bacana, assim, eu sinto isso muito, é me colocar no lugar, né, da situação. Então, eu acho que o Vivadi tem
se superado, assim, claro que junto com a ajuda da Caís, porque eu junto na coordenação, estando em sala de aula, às vezes eu não tenho tempo de participar das formações no ao vivo, mas ela sempre me manda as gravações, então a gente às vezes sempre está de forma integral mesmo ali no meu dia a dia, eu falo, Caís, me ajuda aqui, acho que isso é muito, muito bacana, então foi dessa forma que a gente viu a necessidade na escola, né, ali no Fundamental 2, e eu acho que tem sido um trabalho fundamental, assim, para os nossos Nossa, Fernanda, adolescentes. muito, muito bom. Emociona, né? Obrigado aí por falar, muito legal mesmo. E você tá com a galera mais cabeluda ali, né? Porque Fundamental 2, vou falar, gente, ali o bicho pega, né? Ali o bicho pega. Exatamente, é E muita questão emocional mesmo. é uma fase de muita transição, sempre foi, né? Né, o sexto, o sétimo ano é uma coisa, o oitavo e nono é outra coisa, né? Cada um ali. E esse distanciamento que acontece com a família também, né? Então, do que você falou, assim, né? Muita coisa legal, mas algumas que eu gostaria de destacar é essa posição, né? Você vê que apareceu uma situação, você ia já falar, e aí surgiu deles, né? Isso pra gente é o mais rico, assim, né? E que é muito melhor do que qualquer um de nós falando, né? Qualquer um de nós educadores na roda, dando lição de moral, falando tem que ser assim, faz assim, é o outro falando também passei por isso, e sem dúvida essa conversa vai muito além do que aconteceu na roda, né? Depois no paralelo eles vão conversar ali e tal, então muito bacana. A gente tem muito relato disso, né? De como um vai conectando com o outro, e o professor, de novo, ele tem um papel mais facilitador. E do nosso lado também, né, que a gente gosta de falar, né, Fernando, a gente tem essas articulações como um ponto, como se fosse uma ignição, né, para alguma coisa ali. O que vai sair dali a gente não sabe, mas isso que você relatou é mais rico do que qualquer outra coisa que a gente quisesse dentro de um objetivo. A gente não quer colocar no trilho, né? Então, óbvio, tem um start, nem toda vez vai sair uma coisa super, né, profunda como essa, mas sempre a gente vai tentando tangenciar, e esse já foi um benefício muito bacana. Então, obrigado por compartilhar. E queria ouvir, acho que o Rodolfo da Criativa está aqui também, né? Isa, está aqui, né? Boa Fala, noite. Rodolfo, tudo bem? Tudo. Como é que tá? Tudo bem. Você consegue falar um pouquinho também? Você que aplica também, né? Você que está lá Sim. na sala de aula, né? Conta um pouquinho também como está aí. Do Criativa está Fundamental lá em Feira de Santana, né? Já falamos aqui, na Bahia. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Curitiba, né, Fernanda? Vocês estão em Curitiba, né? Lápis de Cor? Curitiba, Feira de Santana, Niterói, então estamos no Brasil inteiro aí. Fala aí, Rodolfo. Vamos lá. Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu dou aula, né? Atualmente sou psicólogo, dou aula lá para o Fundamental 1 e o Fundamental 2, então tenho vamos dizer, essa comparação, né? Do Fundamental 1 e do Fundamental 2, que é a fase ali das crianças, depois a transição do adolescente. Assim, de início foi meio que surpreendente, né? Porque nem imaginaria estar em sala de aula, nem imaginaria como seria. Porém, até a ajuda das meninas aí foi de suma importância, né? Também os cursos, né? Os cursos que foram oferecidos. Então, assim, foi bem tranquilo. E aí, quando ela falou ali da questão do calvo, eu já fui logo para a sala de aula. Os meninos começam a me chamar, sou careca, os meninos falam, ó, professor Calvo, ó, professor Calvo. E aí vem esse processo também da empatia, né? Que teve um dos pilares da empatia, que a gente conversou bastante sobre isso, que eu falei, olha, nem todo mundo é calvo por escolha, nem todo mundo é careca por escolha. Tem a parte genética e tem a parte também que tem doença, né? Tem gente que tem problemas, entendeu? Eu até expliquei um pouquinho do câncer. Eu falei, ó, tem gente que faz tratamento e aí tem a queda do cabelo. Até para eles não relacionar todo calvo é porque não tem careca e por aí vai. E eu explico. Ah, professor, o senhor liga? Não ligo não. Sou bem tranquilo em relação a isso. Entendeu? Eu explico para eles. Porém, tem pessoas que podem não gostar. Entendeu? Tem pessoas que não podem gostar. Então, foi bem explicando essa questão da empatia. E até para falar essa outra questão, toda aula que eu começo, antes de começar, eu pego um pouco da clínica para dentro da aula, do qual sentido? Toda vez que eu vou atender um paciente, a gente sempre faz aquela pergunta, né, que é pergunta. A gente pergunta, e aí, como é que foi seu dia antes de chegar no ponto? E é assim que eu faço também com os meninos, né, do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Vou em cada um, cumprimento, pergunto como é que foi a semana, até para quebrar o gelo ali, de certa forma, e eles entenderem que agora vai ter aula. Até
manter o comportamento ali mais quietinho, principalmente do Fundamental 1 ali, né? Porque eles ficam muito agitados. E aí, principalmente quando sai da sala de aula, porque lá na Criativa, então é uma sala totalmente diferente. Então, uma sala mais humanista, que a gente fala, né? Então, eles ficam sentados no tatame, então a gente faz essa dinâmica totalmente diferente. E aí, quando eu chego na sala de aula, quando eu já boto a portinha lá, a carinha lá, eles já ficam tudo agitados, já querem sair, porque também é o momento deles ali de sair do tradicional da aula, né? É uma quebra, né, Rodolfo? É uma quebra, né? Exatamente. E essa quebra é bem legal, porque eu vejo que eles gostam muito e eles participam. E aí eu até faço a comparação entre como já foi dito também, né, do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Fundamental 1, eles não têm problema em falar, eles falam mesmo. Já o Fundamental 2, no início, eles ficavam meio assim, receosos de querer falar. E aí, o que eu fiz? Aí, novamente, eu trouxe um pouco da clínica para dentro da sala de aula. Qual é o exemplo? Do contrato entre o professor e os alunos, do tipo, tudo que acontece ali, vamos ficar dentro da sala. Exemplo, não espalhar para o que aconteceu ali, por exemplo, se um aluno fala algo dele mesmo, do que aconteceu, algo emocional, para outro coleguinha não pegar e falar para outra sala, para outra turma. Então, a gente faz esse tipo de contrato até para ter o vínculo e eles ter a confiança entre eles mesmos e saber que aquilo ali não vai ser espalhado para a sala ou para a escola. Então, tem esse contrato. Já é diferente do Fundamental 1, né? E aí também com as dinâmicas, o que é feito, a gente observa muito também. E aí tem a questão do observar, se o aluno está ansioso, como é que está o comportamento, a cognição do aluno naquela atividade. Aí com isso é observado. Após o término, como você até falou ali, após o término faço a intervenção do aluno, Legal. A coordenadora já sinaliza os pais, a gente tem a reunião, e por isso vai. Por exemplo, no G3, vamos dizer lá, no G3 teve uma observação, né? Que eles tinham algumas características de possível TEA, com uma das atividades foi de percepção, atenção, e foi logo no primeiro pilar. Então, já foi relatado para a coordenadora já foi passado, e por aí já está fazendo os encaminhamentos. Às vezes os pais não percebem, acham que é normal. Legal, Rodolfo, legal. Então, quando a gente já tem um olhar diferente e já conhece alguns detalhes, algumas características, a gente observa, chama os pais, faz essa observação, que pronto. Então, assim, é muito importante. Como eu vou falar agora, experiência minha em questão, eu não tive isso na escola. Não, então, assim, eu explico bastante para eles, vocês estão tendo algo muito rico. Na minha Nossa, escola, Rodolfo, a gente fala isso aqui, né, todo encontro com pais, né, que eu falo também, quando a gente faz reunião com pais, eu falo muito disso, né, porque nós estamos com um pipinão na mão, né, estamos com uma sociedade doente, né, que a gente sabe que está passando uma série de dificuldades, né, nós sabemos que temos uma sociedade doente, né, ficou evidente agora na pandemia, ficou evidente agora com esse episódio agora de violência nas escolas, né, do que causou, na verdade, né, nem o episódio em si, mas como a gente tem esse desafio, né, nós estamos num tempo, espaço, que nos coloca um desafio enorme, porque aqui nenhum de nós teve isso na escola, eu consigo afirmar com certeza. Se alguém teve aqui, levanta a mão, porque eu não conheci ninguém ainda que teve alguma coisa na escola tão estruturadinha assim para trabalhar, de instrumentalizar de fato a gente quando criança ainda, para saber desde o básico, né, nomear emoções, até de fato começar a ter esse tipo de diálogo com pessoas que estão mediando, enfim. E, né, na faculdade, boa parte também não teve mais, tirando quem foi aprofundar depois, mas quem foi fazer letras somente, por exemplo, não teve nada também. Então a gente está com um desafio na mão, que o sistema educacional como um todo, público, privado, no Brasil e no mundo, não tem isso estruturado. Por isso que a gente está muito correndo atrás de fazer isso. Acho que o que você falou foi bem preciso aí, Rodolfo. Obrigado, viu? E parabéns aí também pelo trabalho. A Dani Muniz também está aí, né, Dani, do Raimundo, né? Não sei se você consegue falar, Dani. Boa noite. Tudo bem? Vi que você estava cheio de anotações aí. Eu quero saber o que você tanto anotou. Porque eu fiquei muito feliz com esse programa, né? E assim, eu ouvindo todas falar, eu percebo que a Vivadi nos dá um norte. A Dani falou com muita propriedade da educação infantil, né? Quando ela falou que
não é só assistir, mas assim, a gente na educação infantil, eu represento a educação infantil, né, do Raimundo Nonato, e na educação infantil a gente realmente coloca a mão na massa. Como assim, tia Dani? Com propriedade, né? Quando ela falou que a gente tem que fazer, não só falar empatia, mas fazer, trazer o aluno a essa realidade, né? E essa ferramenta é maravilhosa, por quê? Porque ela nos dá um norte. Quando você escuta o que a gente escutou aqui, que vários profissionais já falaram, né? Você acaba entendendo que foi um norte, cada um adaptou a sua realidade, né? Das emoções. Eu fiquei extasiada das emoções, porque a gente preparou vários emojis, né? Lá na sala, e aí a gente pediu o aluno para pegar o que ele estava sentindo. E facilitou demais, porque a gente está com agora um processo de relatório, né, cognitivo, e aquele aluno era muito retraído, e eu não abro mão das minhas conversas em rodas, de todo dia conversar, né, amanhecer dizendo os pontos positivos, os pontos negativos, o que a gente precisa melhorar, e a minha turma foi melhorando passo a passo, né, tanto que essa semana um outro professor de uma outra disciplina, ele elogiou minha turma. Então, assim, quando ele pegou no emojizinho das emoções, ele chegou, eu disse, por que você se sente? Pegou um emojizinho com a carinha triste. Ele disse, não, tia, porque toda vida que eu faço um desenho, o amiguinho disse que o meu desenho está feio. E eu notava que tudo que ele queria fazer, ele pedia o outro para falar, ele não se expressava. Aí eu comecei a trabalhar isso nele, e ele hoje já está falando mais, está mais participativo, inclusive está até mais ativo. Eu digo, olha, para quem nem falava. Até demais, agora tem que Até mandar ficar demais. quieto. Exatamente. Aí eu escutei também a Roberta falando desse procedimento que ela fez lá, que ela fez com que os alunos elaborassem, né, a pergunta, a curiosidade. Já a gente, na educação infantil lá, a gente elaborou. Na roda de conversa, a gente dizia, aí, o que é que vocês querem saber da professora Dani? Aí, tia, a senhora vai para a academia? Aí eu amo ir para a academia. Tia, a senhora gosta de quê? A senhora faz o quê? Então, assim, a gente elaborou, né? E, então, assim, cada pilar vai trazendo mais ainda essas emoções, né? Porque é como você falou, né? Uma fala que você disse aí, o professor, ele hoje não tem mais esse formato só do conteúdo. Não existe mais. E é maravilhoso quando o professor entende isso, que ele só tem a ganhar. Por quê? Porque o aluno ele tem que ser pertencente da sua aula, né? Ele tem que se sentir pertencente. Na da colaboração, que tinha lá os bonequinhos, né? E aí, no outro dia, eu já formulei. Eu disse, vamos lá, o fulano vai ficar responsável por ajeitar as mochilas, o outro vai apagar as luzes quando a gente for para o parque, o outro vai entregar os lápis na mesa a cada aluno. Então, hoje, isso lá já funciona. O tio fulano é que faz isso, tio fulano é que faz aquilo. Então, quer dizer, foi um norte, nos abriu um leque para a gente começar a explorar isso nos alunos, né? Então, eles se sentindo pertencentes da sala de aula, que não só eu tenho que guardar os lápis, não só eu que tenho que fazer isso, ele sim se sente pertencente a fazer essas atitudes na sala de aula, né? Outra coisa que a menina fala. Amanhã nós temos um pilar da comunicação. Valentina, cadê o telefone sem fio, minha filha? Preparei amanhã um telefone sem fio para saber como é que vai ser a comunicação. Pegue aqui, meu amor, o telefone que você. Entendeu? Porque também eu tenho a Valentina, né? Uma filha de 12 anos. E aí a gente preparou, que a Valentina foi brincar para saber se realmente funcionava, e aí desmontou um pouco, mas amanhã a gente vai trabalhar isso, telefone sem fio, né? Legal, Amanhã Dani, a gente legal. vai fazer alguma coisa na conversa e vamos falar e vamos ver como é que termina o fim da conversa. Então, assim, é maravilhoso essa ferramenta. Eu acredito Parabéns, que as Dani. escolas que estão engajadas, como no Raimundo Nonato, nós estamos todas engajadas com isso, nós só temos a ganhar, tanto a escola como os alunos. E eu estou muito feliz em participar. Por isso que eu Boa, Dani, anotei parabéns. tanto, viu, Londres? A ferramenta ajuda, né? Mas acho que é de vocês. Você vê, né? Uma professora que está lá, polivalente, no fundamento, no educação infantil,
Então, é isso que a gente realmente acredita, né? E vale para todos os segmentos aí. Obrigado, viu, Dani? Obrigada a você. Eu queria puxar mais duas pessoas aqui para falar. Suelen, queria que você falasse um pouquinho da Avance também, que é uma escola que tem feito um trabalho muito, muito legal também. Raimundo, eu não lembro, Dani, onde que fica mesmo? Que cidade vocês estão? Oi, pessoal, boa noite. Bom, Suelen fala aí. Suelen está em Recife, lá no Avance, né? A gente fala aqui de Recife, Pernambuco. E eu estou maravilhada com esse encontro. Estou aqui com a folhinha anotando tudo, porque a gente está caminhando no início ainda, né, na implementação da Vivadi lá no colégio. Mas eu estou pegando todas essas informações, todos os exemplos, para a gente estar implementando cada vez melhor e mais fortificado. Mas eu acho que eu queria destacar esses momentos de stand-by, esses momentos que a gente tem, assim, que é o que faz, de fato, as crianças vivenciarem na prática. São esses momentos de construção, esses momentos que a gente debate e discute junto. Proporcionar isso é maravilhoso. A gente pensar que são vários professores, vários educadores, vários coordenadores, voltados para um único propósito, que é criar um ambiente mais acolhedor dentro da escola, é maravilhoso. Para as crianças e tudo mais. Então, aqui no colégio, eu destaquei a importância da Vivadi dentro das nossas avaliações agora. Então, a gente já tinha essa percepção de que a avaliação ela deveria ser para além do conteúdo e trazer pontos mais pessoais, mas hoje a gente consegue visualizar de uma maneira mais concreta. Então, dentro das nossas ações, a gente já conseguia falar que a gente tinha um contato com a criança diferente, que a gente avaliava de uma forma diferente, que a gente tinha uma psicóloga, mas a gente não tinha um momento estruturado e um momento elaborado para isso. E o quão importante é ter esse momento. A gente vem percebendo hoje. Então, toda sexta-feira, a gente também implementou na sexta-feira. Parece que é um momento feliz para todo mundo. Sexta é mais suave. Se reúne e é isso. A gente tem essa oportunidade de ter uma escuta mais atenta, de estar mais atento aos nossos colegas, de saber um pouco mais sobre a vida pessoal do nosso professor. A gente atropela muito esses processos no dia a dia, com tantos conteúdos, e a Vivadi tem proporcionado isso para a gente. E é isso, eu tenho aperreado muito, Caí, sempre aperreando muito vocês, mas eu agradeço, porque a Vivadi também esteve com a gente num momento bem delicado, que foi esses movimentos de violência que se intensificaram, e a psicóloga Fátima esteve com a gente, ela conversou com as famílias, ela chamou para perto estudantes do Fundamental 2 e estudantes do Médio, e a gente criou um ambiente tão acolhedor e tão maravilhoso naquela noite de encontro, que com certeza a gente plantou uma semente que a gente vai colher mais para frente. Muito bom, Suelen. Nossa, enfim, o Avance é um projeto, né, muito legal mesmo. Mas é o que você falou, né? O Avance já é um projeto que eu realmente admiro, assim, não é para puxar o saco, não, mas você vê como a gente, né, se não cria esse espaço, né? Acho que o grande ponto da Vivadi é que a gente sempre brigou, assim, para criar esse espaço. Se criar esse espaço já é bom, né? Já ter esse diálogo, a gente teve aqui, fala do Rodolfo, da Dani, de todo mundo, né, que entrou em sala, da Fernanda e tal. Então, criar esse espaço, acho que é o principal ponto aí. E daí o resto tudo é consequência, né? E também aproveitar a fala da Suelen, que a gente, como eu falei, né? A gente está super à disposição, para falar com famílias, ou Fátima, a gente tem, estamos com uma dificuldade com uma turma específica, a gente já passou por isso, então chama, levanta a mão, pede ajuda, a Juraci também, que eu vou pedir para falar um pouquinho também, queria fazer aquela atividade com as famílias no sábado, pediu ajuda, então, assim, é muito além do que está lá na plataforma, das conversas de dia a dia, não hesitem em pedir, né? A gente se sente super realizado em poder fazer isso junto com vocês. Obrigado, viu, Suelen? Juraci, conta aí você também aqui de São Paulo, né? Conta aí como é que tá na escola. Oi. Acho que até podia falar com a experiência com os pais também, né? Boa noite para todo Boa noite. mundo. A Vivadi é um sonho. Eu estou assim amando, né, a cada dia a proposta. E na verdade ela está entrando naquilo que eu sempre pensei. E uma fala de um outro gestor que comentou também que eu não sabia como que eu iria trabalhar esse socioemocional. Então ela veio desse encontro. Agora, esse ano, quando nós começamos com o trabalho, eu senti muita dificuldade em relação com os pais, porque eles não estavam entendendo a proposta. Então, assim, quando eu perguntei assim, se tinha essas condições de fazer esse trabalho com os pais, mas a mão na massa, do mesmo formato que nós estávamos fazendo com as crianças, porque muitas vezes ia um relato do pai que ele não estava entendendo a proposta. Eu até fiz um vídeo para explicar tudo, então eu achei assim que valeu muito
foi muito gratificante esse contato, mesmo não sendo todos os pais participando, mas acredito que aqueles que o vieram, eles conseguem contagiar e os próprios alunos também de mostrar o significado. O que ele está fazendo? Ficou no mudo aí, Juraci. Oi, pronto, Pode falar. voltei. Então, esse mão na massa, porque assim, a proposta era a gente fazer essa roda de conversa, o que nós fazemos com as crianças na sala. Então, nós não ficamos na sala de aula, nós mudamos de ambiente, como um outro educador comentou também. Então, só em você movimentar, de sair do ambiente que eles estavam, ir para um outro espaço, isso eles já chegam todos felizes, sabendo que há realmente um momento diferenciado onde eles podem falar. Então, era essa a vontade que eu queria que os pais conhecessem, de estar verificando mesmo, de conhecer como que estava acontecendo a proposta do socioemocional dentro da escola. Então, foi uma vivência muito gratificante, muito grande. Acredito que agora eu escuto como assim, de realmente entender o que é que nós estamos fazendo, né? Como que é essa reflexão, essa mão na massa, essa proposta de toda a conversa com as crianças dentro da escola. Muito bom, Juraci. Aí tem, né, essa questão com as famílias, gente. A gente até sabe de várias escolas que esse processo até de cobrar, né, a ferramenta dos pais, né, para viabilizar. A escola pagar não é fácil, né? Então, cobrar dos pais. Então, quando elas não entendem, tem até uma dificuldade de cobrança, né? Por isso que vale, né, energia, né, investir um tempo mesmo para que elas compreendam esse processo. E aí precisa colocar nos horários nobres, né? Dificilmente, né, às vezes dá, né, marcar uma reunião só para isso, mas às vezes, né, dá para colocar alguns minutos dentro de uma outra reunião que já vai acontecer, que já tem uma audiência maior, enfim, e a gente se coloca à disposição para fazer isso. Gente, são 15 para as 9, a gente já se programado para fazer até 8h30, então acho que a gente já estendeu um pouquinho aí. Esses encontros, para mim, enfim, é uma delícia, assim, me arrepia mesmo, é muito gostoso ver, né, o relato de vocês, muito, muito legal, assim, e como faz falta, né, esse tipo de troca, que nem a gente falou de ter que ter esse espaço na grade ali, para os alunos conversarem entre eles, ter esse respiro, a gente também, né, como gestor, acho que tem muito pouca troca, né, entre educadores e gestores, entre outras escolas, enfim. Então, se a gente puder fazer isso com mais frequência, o José já até mandou aqui uma sugestão, né, que acho que vamos acatar com certeza, falar um pouquinho mais de como a gente ajuda, né, com algumas dicas aí para quem está conduzindo mesmo a atividade lá na sala de aula, qual a postura, quando aparecer uma pergunta mais assim, o que a gente faz, quando acontecer isso aqui, o que a gente faz. Então, a gente né, vamos fazer isso mais frequente aqui, mas eu queria agradecer, foi muito, muito bom, queria agradecer sobretudo, né, as escolas, as 3 aí que a gente pediu para falar, mas as outras todas que foram trazendo, né, cada um trazendo um exemplo bom aí, e agradecer as meninas, né, a equipe aí toda que acompanha as escolas, mas também estavam aqui outras pessoas da Vivadi, como eu falei, a Gabi estava aqui, a Marcela também estava lá pelo YouTube acompanhando, né, que é quem produz as atividades de fato, né, então saber esse feedback de vocês foi muito bom. Então eu agradeço e a gente vai mandando aí outros encontros aí com vocês. A Sara quer levantar a mão, acho que ela já até colocou aqui também, né, Sara, fazer essa comunidade aí de socioemocional. A Sara é super engajada com a causa, também no Instagram dela é muito legal, porque ela fala muito sobre a questão do socioemocional, ela foi atrás, foi falar buscar. só um pouquinho? Fala. O ano passado, quer dizer, a Sara eu já estou assim de acompanhar por outras Boa, áreas, mas legal. na verdade, assim, eu vi as atividades da Sara, porque eu faço parte das escolas do bem, eu vi as atividades, aquilo foi me deixando cada vez mais assim, que Legal. vontade de fazer. Então, assim, a Sara, ela me ilumina. Que bom, que já é um fruto da rede aqui, né? Então, muito bom, muito bom. Então, London, eu só queria fazer uma colocação aqui a respeito disso, que quando a gente começa a pensar no socioemocional, tem que ficar muito claro a questão da escuta, sabe? Quem está aplicando, quem está fazendo, ele só tem que direcionar mesmo. O que é importante é que a criança fala, o fortalecimento emocional, socioemocional, ele vem a partir da fala. Então, assim, a gente está preparado para essa escuta, está preparado para observar o que está aparecendo, né? Como as colegas falaram, às vezes, assim, uma palavrinha ali já atinar para aquilo e falar, peraí, vamos trabalhar. E eu achei interessante uma situação aqui na escola. Ô, Juraci, eu acho que nós estamos de tudo juntas, tá? Olha só, que a inspetora chegou aqui na escola e a gente tinha espalhado os cartazes da Vivadi
pela escola. E aí a gente colocou vários no banheiro. E aí a inspetora entrou no banheiro e saiu, chegou lá e falou assim, nossa, Sara, acho que eu nunca li tanto dentro do banheiro. Eu falei, ela me explica isso. Eu falei, mas eu preciso para você ler mesmo. Então, assim, a gente percebe que não é algo que atinge só a nossa, só aqui dentro, só interno. É algo que vai além. E aí eu falei, aí eu fiz a pergunta que estava lá no banheiro para ela, e ela começou a conversar, e a gente começou a trocar. E eu achei muito interessante, porque é justamente esse propósito, né? A escola, ela é um lugar de formação. E se ela é um lugar de formação, nós precisamos olhar para todas as dimensões de formação da criança. A gente não tem que ficar preso só em uma área. Gente, e os pais, eles engajam na medida que eles recebem informação. Isso é o que eu mais tenho percebido. Quando a gente mostra para eles que o que a escola está fazendo realmente é algo importante para as crianças, eles vão abraçar. Aconteceu de uma escola próxima aqui, né? A diretora me procurar na escola pública para pedir ajuda, que os alunos estavam se cortando, né? E tentando suicídio, alunos de ensino médio. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, ela me pediu ajuda. Eu falei, como que eu vou dar uma palestra, fazer alguma coisa? E eu fiquei bem apreensiva com isso. Aí eu fui conversar com uma professora aqui da escola e ela falou assim, Sara, o que fortalece a pessoa falar? O que fortalece é a pessoa ter voz. Então, não adianta nada a gente ir para lá dar uma palestra, a gente fazer uma atividade lá e ir embora. O que a gente precisa é mudar a cultura dentro da escola de que não é a gente que fala, que é a criança que fala, que é o adolescente que fala. E aí, nós fomos lá, né, na escola conversar e fizemos a proposta. Faça uma assembleia, sabe? Deixa os alunos falarem, coloca o mural do diálogo na escola, deixa eles colocarem bilhetinhos. Então, assim, quanto mais voz a gente dá, mais fortalecimento socioemocional a gente dá. Então, é uma reflexão mesmo que nós precisamos fazer nesse tempo que a gente está vivendo. As crianças precisam falar e a gente precisa diminuir a nossa fala. Né? É isso aí. Foi um prazer participar, Lando. Foi muito bom, a troca muito boa. E eu acho que tem que ter mais mesmo. Eu anotei tanta coisa aqui para mim fazer agora. Legal. Há professoras minhas que estão aí. Muito. Obrigada, hein? Não, eu que agradeço. Obrigado, Sara. Não, tem tudo a ver. Bom, a gente queria agradecer também especificamente aqui a Isa e a Cat, que organizaram aqui o encontro mesmo, fizeram toda a divulgação, e Cat vai ter um monte de trabalho aí para pegar, tem muito conteúdo que saiu aqui bacana, para a gente fazer chegar em mais gente, né? A gente aqui também chamou bastante gente, não todo mundo vem, mas a gente quer fazer isso chegar em mais gente aí, e eu agradeço mesmo o compartilhamento, né? Todo mundo se abrindo aqui, se expondo, e todo mundo aqui para ouvir, né? Muito bom. Gente, obrigado. Então, um grande prazer. E logo a gente manda aí, a Cat vai mandar outro convite para o próximo encontro aí. Tá bom? A gente tem a Thelma daqui a pouco, né, Cat? A Thelma Pantano, quando que vai ser? É agora em maio, né? Isso. Tem a Thelma no dia 22. 22 de maio, uma segunda-feira, gente, nesse mesmo a Thelma horário. Pantano, ela fez com a gente no ano passado, foi né, enfim, foi um dos que eu mais gostei, assim, foi muito bom mesmo. Então, ela fala muito dessa prática mesmo, né, neurocientista, enfim, tem muita coisa ali para trazer. Então, a gente vai divulgando para vocês, espero que vocês tragam a equipe e todo mundo aqui, tá bom? Em breve eu gente, já mando obrigado. lá nos grupos para vocês. Tá bom, obrigado, gente. Boa noite aí para vocês todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Gente. Boa noite. Boa noite.